O Eterno é tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo que um judeu se vendesse, ele não podia ser tratado como servo, né? Eu coloquei ali algumas coisas, né? Por exemplo, um amo que compra um servo judeu não pode vendê-lo ninguém mais. Então, quando um judeu se vende para o outro judeu, aquele que comprou ele não pode pegar ele e vender como uma mercadoria. Se fosse um outro servo, ele podia fazer, mas um judeu não. É proibido encarregá-lo de trabalhos desnecessários. Eu coloquei um exemplo ali, né? Se o servo judeu estiver sem fazer nada, ele vai ficar sem fazer nada. Ele não pode ser encarregado de coisa desnecessária, né? Só para pôr ele para trabalhar. Também, tarefas inferiores e humilhantes são proibidas. Tais como lavar os pés do seu amo, calçar-lhe os sapatos, né? Um servo judeu não podia fazer esses trabalhos. Na verdade, existia um servo que fazia esse trabalho, né? Lavar os pés, isso tinha na cultura lá. Olha que coisa linda. O amo não deve obrigar o servo a trabalhar habitualmente de noite. O servo judeu só trabalhava de dia, de noite estava descansando. Um senhor deve compartilhar qualquer tipo de alimento que possuir com o servo judeu. O senhor que tem um servo judeu, ele não pode comer uma comida e dar outra para o servo. A comida que ele come é a mesma que o servo judeu vai comer. Se ele bebe vinho, ele tem que dar vinho para o servo. Se ele bebe água, ele vai dar água para o servo. E tem uma coisa interessante, se a comida que ele tiver não for suficiente para ele e o servo comer, ele vai dar para o servo comer e ele fica com fome. Essas são as leis, tá? Os julgamentos que o Eterno ensinou aí sobre o servo judeu. Pensa? Aqui, se ele tiver um travesseiro e o servo estiver junto com ele, o servo vai dormir com o travesseiro e ele dorme sem. Pensa? Agora tem um detalhe interessante. Isso aqui é muito interessante. O servo judeu, ele, né, mais na frente aí, diz que ele vai servir por quanto tempo? Quanto tempo ele deveria servir? No máximo que ele serviria? 6 anos. 7º ano está livre. Agora tem um detalhe interessante. Diz um texto aí na frente que se o servo judeu gostou do Senhor, irmão, você já viu o tratamento para ele? Aí ele chega e fala, esse servo é muito bom. Não é que o servo é bom não, porque o Eterno ordenou que tinha que ser tratado assim. Entendeu isso? Mas o servo pode enganar com isso. Aí ele fala, não, meu senhor é bom demais. 7º ano, ele está livre. O que ele faz? Ou o que ele diria? Não quero ficar livre, eu quero continuar sendo servo. O que tinha que fazer com ele? Ele teria sua orelha. Agora a pergunta, onde que ele tinha a orelha furada? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Mesmo assim eu declarar, verso 5. Amo meu Senhor, minha mulher, meus filhos, por isso não desejo ser libertado. O Senhor deverá levá-lo diante de Deus, diante do Eterno, e ali junto à porta ou ao batente, seu senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida. Por que tinha que levar ele lá no umbral da porta? Porque é no umbral da porta que lá no Egito o Eterno passou sangue para trazer libertação sobre o povo. Então é através do umbral que a nação ficou livre. Livre para quê? Adorar somente ao Eterno. O mundo cristão, como sempre, eles erram e enganam e muitas vezes falam coisas que a Bíblia não diz, e ensinam coisas que a Bíblia não diz. Às vezes você encontra no mundo cristão pessoas dizendo assim, eu queria ser o servo da orelha furada. Por quê? Porque eu quero servir o meu Senhor para sempre. Você já ouviu isso?
pessoa está falando bobagem, não sabe nem o que está falando. Por que que o servo tinha a orelha furada? Aquele furo era posto ali um sinal. Quando as pessoas olhassem para aquele servo, eles iriam tratá-lo com desprezo. Por quê? Aquele servo, por que levava ele lá no umbral? Para aquele umbral que trouxe libertação, ia ser testemunha contra aquele servo. De que, mais uma vez, o Eterno tornou ele livre, e ele quis ser escravo de homens. Porque aqui, o Eterno está dando liberdade para ele. Ele vai ser servo de quem? Do Eterno. Ele rejeitou o Eterno para ser servo de homens. Está entendendo? A história é outra. Ah, eu quero ser servo da orelha furada. Eu não, eu quero ser livre para adorar somente o Eterno. Amém? Ah, tem que ser servo da orelha furada. Que nada, meu irmão. Servo da orelha furada é alguém que rejeitou o Eterno. Rejeitou servir o Eterno, para servir homens, para servir pessoas. Entendeu? Por isso que era levado ele lá no umbral, porque o umbral trouxe libertação para a nação. E ele de novo quer se pôr debaixo de julgo humano, como ele foi lá no Egito. Entendeu? Talmidim Music, a sua rádio judaica.